Nossa República está de volta esta semana conversando com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Antônio Joaquim, há 26 anos ocupando lá o tribunal e participando de uma mudança extraordinária lá no TCE-MT. Conselheiro Antônio Joaquim, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, Camargo. Vamos conversar, é importante. Eu queria começar pelo básico. O que é o básico? O cidadão comum, ele sabe que existe um Tribunal de Contas do Estado. Mas eu queria saber o seguinte, será que ele sabe, na prática, o que o tribunal faz e o que ele faz e que promove e faz a diferença na vida das pessoas? Não sabe. A maioria não sabe. E o senhor pode nos explicar isso? Se você considerar os últimos 10 anos, melhorou bastante. Mas está muito longe de o cidadão comum ter consciência das atribuições do Tribunal de Contas. Hoje, 26 anos depois que estou lá, eu tenho convicção que as são mais importantes para a democracia brasileira. Os tribunais de contas têm uma relação direta com a cidadania. Quer dizer, nós não podemos ficar presos apenas a nosso dever constitucional de fiscalizar. Temos que ir muito além. Nós temos que ajudar o gestor público a executar as políticas públicas. Porque eu falo sempre o seguinte, todos nós estamos no mesmo barco. Quando eu digo todos nós, toda a estrutura de governo, poder executivo, legislativo, judiciário, os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunais de Contas, estamos no mesmo barco, cada um no seu cada qual. Mas é o mesmo barco que se dirige a um porto. Esse porto, para receber os nossos compromissos, que é oferecer ao cidadão serviços públicos de qualidade. Então, o tribunal fiscaliza, o executivo executa, enfim, o legislativo legisla, o judiciário tira as demandas, mas estamos no mesmo barco. E os tribunais têm essa capacidade de poder oferecer ferramentas fantásticas, como a ouvidoria do tribunal, que é abrangente, ela atende toda a estrutura de cada estado, município, governo, toda a estrutura. É democracia na veia. Hoje eu tenho um artigo sobre isso, circulando na mídia. O tribunal pode, diferente da justiça comum, agir de ofício. O juiz comum não pode tomar iniciativa dentro do processo, se ele não for provocado pelas partes. Mas o tribunal tem o dever de agir de ofício, de encaminhar a você, gestor, um ofício dizendo, olha, corrija isso, para poder melhorar a qualidade da gestão. Então, tudo isso ainda está muito longe de ter uma inserção, como tem o Ministério Público, né? Que, lembra que quando houve um movimento nacional em defesa das prerrogativas do Ministério Público, nós ainda não estamos nessa fase de haver uma defesa nacional, porque tivemos momentos de crise, de fragilidade. Principalmente no ano 2000, 2000 e pouco, a própria senadora Séries fez uma emenda querendo extinguir os tribunais de contas, que seria um cataclismo, né? Mas a propósito do que o senhor falou, eu queria ter uma... A gente pode dizer, por exemplo, que houve uma mudança substancial, porque a gente tinha, durante muitos anos de existência do tribunal, uma visão de fiscalização punitiva, apontavam irregularidades, aplicavam sanções. Quer dizer, o tribunal agia mesmo como quase um órgão policial, uma instituição policial, no sentido de punir aquele gestor que, eventualmente, cometesse algum erro, uma falha, ainda que de boa-fé, né? Enfim. Isso mudou? É isso Muito. Que está fazendo com que o tribunal seja melhor visto pela sociedade, ou visto no sentido de enxergar a importância do serviço de reconhecer, né, reconhecer. Nosso trabalho. É isso mesmo, houve uma mudança radical nos últimos 10 a 15 anos. Né? Essa mudança foi nesse sentido, exatamente da gente perceber que é muito pouco você ficar preso apenas à fiscalização. Você tem o dever institucional também, de, como eu disse, ajudar, de contribuir para que as coisas aconteçam, porque o cidadão quer isso. O cidadão quer o hospital funcionando, quer que o posto de saúde esteja lá com medicamento, com assistência, quer que a estrada tenha qualidade, a segurança seja aceitável, né, que a escola tenha um professor na sala de aula dando aula para o seu filho. O cidadão quer isso. O cidadão não diferencia muito, como eu disse,
as graduações de governo. O governo é um só. O que ele quer é o resultado das políticas. É um serviço público e a política pública adequada, com eficiência. Então, os tribunais têm um potencial dessa intercâmbio com o cidadão, como eu disse, através da ouvidoria para recepcionar denúncias, como agora nós temos aí, de forma inédita, o consensualismo, que se traduz na mesa técnica. Aqui no Mato Grosso mesmo, nós já fizemos várias mesas técnicas, que é o quê? Trazer situações conflituosas, quase inexequíveis pela grandiosidade do conflito, trazer as partes para dentro dessa mesa técnica e resolver problema. Aqui já resolvemos vários problemas grandiosos aí que foram resolvidos, e isso ajudou a população. Então, é outro mundo, é outro patamar. O Tribunal do século XXI é um tribunal totalmente diferente daquele tribunal antigo, aquele tribunal, como você disse, meio escravizado aí atrás só de fazer autópsia. O que é fazer autópsia? É você pegar um corpo já morto, já um cadáver, porque já aconteceu. Porque era assim, já aconteceu. Já aconteceu, você vai pegar o quê? Uma autópsia. Então agora você tem que trabalhar na biópsia e identificar organismos doentes para curá-los. Mas, né, com essa visão, conselheiro, a gente pode afirmar que hoje é possível combater melhor o desperdício, o superfaturamento, o desvio de recursos, e qual é o papel da tecnologia nisso? Quer dizer, não basta só a visão do conselheiro mudar, é preciso também ter as ferramentas certas para isso. Houve um avanço tecnológico no tribunal que facilitou ou que favorece esse acompanhamento mais em tempo real das situações que vão ocorrendo? Tem várias ferramentas que foram criadas em cima da TI, da tecnologia, desde lá atrás, quando eu fui presidente a primeira vez. Por exemplo, o GeoObras, que é um programa que o Brasil inteiro copiou, que é você ter disponível no nosso site toda a informação de uma obra, em qualquer município e qualquer obra do Estado, geograficamente, com georreferenciamento, com as faturas, com o contrato, tudo. Quer dizer, é uma ferramenta fantástica de instrumento de cidadania, de controle social. E o cidadão pode acompanhar também? Acompanha de obras, você tem todas as informações, entre o município e a Alta Floresta, todas as obras, todos os faturamentos, todo o contrato, tudo 100% à disposição e com transparência para a população. Esse é um exemplo. Vai ter várias ferramentas nos tribunais modernos, por exemplo, o controle preventivo de editais, né? Você hoje já começa a usar a IA, inteligência artificial, de forma muito significativa nesse tipo de robô, que você cria programas para poder fazer essa atuação preventiva, essa varredura. E vou voltar a dizer, a ouvidoria. Você sabe que hoje nós julgamos no plenário, em torno de 40% dos processos julgados no plenário são oriundos de denúncias feitas na ouvidoria. Denúncias, por exemplo, o edital, houve um superfaturamento, ou houve uma atitude do pregoeiro do município que seja irregular. O sujeito entra com uma denúncia pedindo a cautelar. Esse é um mecanismo também que nós ganhamos, muito importante, que é a nossa legitimidade de tomar decisão cautelar, suspender editais, suspender licitações. Então, isso é muito importante. Então, muitas coisas que a gente suspende, eu, por exemplo, só dou a cautelar ouvindo o gestor, para poder comparar com a denúncia. Mas muitos casos que confirmam que era necessário a cautelar, suspender, para poder adequar corrigir aquela licitação. Evitar a ilegalidade, né? Exato. Falando existe uma diferença importante falando em ilegalidade, uma diferença substancial entre legalidade e eficiência. Né? Não, o fato de você ser absolutamente legalista na aplicação das suas decisões, né? Você não quer dizer que você seja eficiente. Né? O contrário também é verdadeiro. Como é que faz para compatibilizar isso? Quer dizer, a legalidade e a eficiência na gestão pública? Perfeito. Por isso que o tribunal tem essa diferença do tribunal de justiça, do juiz de justiça comum. A diversidade da formação
do plenário do tribunal é que dá essa grandiosidade de você ter essa liberdade de ser um tribunal administrativo e não exercer o formalismo excessivo. Todos nós hoje temos consciência seguinte: se um gestor, prefeito, secretário, governador, qualquer um, encontrou um mecanismo que não está previsto na lei, mas que demonstra com clareza que aumentou a eficiência e a efetividade, tem muito mais resultado e é muito mais eficiente, de uma decisão administrativa que não está formalmente escrita na lei e por isso você vai suspender, é impossível fazer isso hoje em dia. Até porque a realidade, às vezes, Exatamente. se impõe de uma maneira completamente... A lei é a lei, né? Porque a realidade é a realidade, né? A lei é uma coisa abstrata. Sem dúvida. E eu tenho dito assim, o grande problema da ineficiência que nós estamos falando na gestão pública, eu sempre falo, são os 3 Is. O primeiro I é da ignorância. O sujeito não estuda, o gestor não estuda, não pesquisa, enfim, vai fazendo no achismo. Então, esse I da ignorância provoca o I da ineficiência. Então, como ele não tem nenhuma proposta de crescimento, de mudança, ele vai repetindo, é ineficiente. Repete os orçamentos, repete as políticas públicas. E vai repetindo os erros também. E vai repetindo os erros. E o último I é pior deles, é da ideologia. O sujeito sabe que aquela forma é a que dá mais resultado, mas ideologicamente ele é contra. E aí ele não executa daquela forma. Então, por uma divergência política com o outro, ou com o Estado, ou com o presidente. Coisa de gênero, esse negócio. Eu vou dar um exemplo prático aqui para a gente entender se isso não é algo absolutamente inadequado e se cabe, por exemplo, a intervenção do Tribunal de Contas. A gente está cansado de ver. Vou pegar o programa de habitação Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida foi rebatizado em Mato Grosso e nas prefeituras, em várias prefeituras, com nomes completamente diversos. Mas os recursos são o mesmo, o programa é o mesmo, o sistema é o mesmo, o financiamento é o mesmo. Quer dizer, a prefeitura faz a propaganda, o governo do estado faz a propaganda. Então aqui nós temos o Ser Família Habitação, aqui a Casa Cuiabana e assim por diante. Né? Nós temos visto isso. Isso não é algo eticamente condenável? Tem como o tribunal... Olha, a gente não pode, tem que ter a chancela lá de quem está financiando. Tem uma legislação que obrigue isso, ou cada um faz o que quer mesmo, como está aqui essa Casa da Maisone? Não tem, porque isso é produto da vaidade. Né? O sujeito não quer admitir que, principalmente quando são adversários políticos, que ele vai continuar um programa que estava dando certo. Então muda o nome. Como você disse, é o mesmo recurso, o mesmo programa, mas muda o nome. Para ele criar um tipo de protagonismo. Mas ele pode ser protagonista executando o plano que tem a mesma... Então, assim, não tem como o tribunal se miscuir, a não ser críticas políticas mesmo, né, que as pessoas têm que fazer. Porque tem uma coisa que é importante dizer também. Nós não temos legitimidade de escolher políticas públicas. O tribunal não tem nenhuma legitimidade. Nem de propor? Não, você pode corrigir defeitos da execução, mas veja bem, quem tem legitimidade de escolher políticas públicas é quem tem voto. Quem tem representação. No caso dos municípios, é o Poder Legislativo e o Executivo, vereador e prefeito. É que aprova o orçamento, as políticas públicas. No caso do Estado, o deputado e o governador, que também, né, aprova os orçamentos, e no governo federal, o Congresso e o presidente. Então, isso era um grande equívoco que ocorria no tribunal. Os auditores, com a formação antiga, queriam chegar lá e mandar o prefeito fazer isso ou aquilo. Mandar, determinar. Não existe. Como muitos promotores públicos, garotos, maturos, se agora no direito de determinar. Dar ordem para o prefeito fazer isso aquilo. Eu falo para o prefeito, não ignora, porque se não está no orçamento, você não tem. Se é para mandar a política pública, tem que disputar a eleição, tem voto. Mas escolhida a política pública, aí nós temos o dever, como eu disse no início, ajudar a executá-la. Se tiver algum defeito nessa execução, a gente tem que corrigir. Né? De ofício, ou por julgamento, ou por penalidade, a gente tem que corrigir. Mas não temos
esta autoridade, essa legitimidade de escolher, de determinar. Quem determina é quem tem voto. Conselheiro, a gente vai para um pequeno intervalo. Você que nos acompanha, não sai daí, que eu volto já já com esse papo importantíssimo com o conselheiro Antônio Joaquim, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Não sai daí. Nossa República está de volta esta semana conversando com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Antônio Joaquim, há 26 anos ocupando lá o tribunal e participando de uma mudança extraordinária lá no TCE-MT. E realmente foi uma grande transformação, né? Quem acompanha o tribunal há bastante tempo, a gente percebe claramente, eu como jornalista que cubro bastante essa área pública, a gente percebe que o tribunal assumiu um outro papel, né? Há 10, 15 anos atrás era um tribunal, hoje é completamente diferente, está mais eficiente, está mais eficaz e mais próximo da sociedade. Isso é algo importante. Eu queria saber o seguinte, na sua opinião, o sistema de controle que existe hoje no poder público, ele é suficientemente rápido, ágil, para evitar prejuízos, danos à sociedade, ou ainda fica olhando no retrovisor? Nós podemos dizer que o sistema de controle externo ele é capaz de evitar prejuízos? Sem dúvida nenhuma. Essa evolução da qualidade dos tribunais de contas é nacional, não é só no Mato Grosso. Apesar de que o Tribunal de Mato Grosso é referência. Saiu na frente, né? Referência desde 2006 para cá, quer dizer, há 20 anos o Tribunal de Mato Grosso é uma referência nacional, do controle externo nacional. Mas hoje houve uma melhora muito significativa em todos os tribunais, com essa visão, né, de que você tem que agir de forma preventiva, né, de forma orientativa, porque eu vou te dar 2 exemplos concretos. Ouvidoria, eu insisto com a ouvidoria porque eu sou fã da ouvidoria. Ouvidoria, ela é hoje um dispositivo legal que está na lei do Código do Consumidor de Serviço Público, a lei de 1460. Ou seja, a lei determina, não é faculdade do gestor, a lei determina que todas as instituições têm ouvidoria para recepcionar as demandas da sociedade. É o Código de Defesa do Consumidor, do Serviço Público. Quando nós fizemos um levantamento em 21, 30% das instituições do Mato Grosso tinham ouvidoria. De 20 a 30, entre municípios e câmaras municipais. E esses 30% não significava que funcionavam. Eram 30% que tinha formalmente uma ouvidoria. Nós criamos um programa chamado Ouvidoria para Todos. Ouvidoria para Todos. E nesses últimos 4, 5 anos, 100% dos municípios e das câmaras têm ouvidoria em Mato Grosso. Foi uma referência nacional. Por quê? Porque nós criamos nota técnica, determinando atitudes, criar a lei da ouvidoria, chegamos a essa situação fantástica de transformar o que era um dispositivo legal inócuo para uma realidade que é hoje concreta. Nós temos hoje 100%. Segundo exemplo, a lei da pequena e microempresa, lá de trás, uma lei fantástica para o desenvolvimento regional, para a distribuição de riqueza regional, principalmente nas compras governamentais, que é a maior clientela do interior, são as prefeituras, né? Ela não era aplicada. Eu fui presidente da Tricom 2012-2013, que é a nossa associação nacional. E, nesse momento, nós criamos uma parceria com o Sebrae e fizemos eventos em todos os estados brasileiros, dizendo o seguinte: a lei da micro e pequena empresa, que é diferente da lei tradicional de licitação 8666 anterior, agora é uma nova lei, ela é diferente mesmo, que os prefeitos, os gestores, tinham medo de usar a lei, porque achavam que estava tomando uma atitude ilegal, porque era diferente da 8666. E nós fizemos eventos de orientação, de capacitação, com todos os secretários e prefeitos do Brasil inteiro. Foi um movimento nacional. Foi dia 13 de março de 2013, às 13 horas.
E isso gerou o quê? Um aumento fantástico nacionalmente das compras governamentais da micro e pequena empresa, fazendo com que criasse a realidade de uma lei que foi criada para prestigiar o desenvolvimento regional que não era prestigiado. 2 exemplos que eu estou te dando concreto da participação dos tribunais. E como eu te falei, se você faz um trabalho preventivo de licitações, são grandes volumes de recursos, só aí você evita contratos superfaturados, problema de desvio, né, da licitação. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer mais, mensurar, de alguma forma, medir a quantidade de recursos que você evitou serem gastos de forma desnecessária e de forma um desperdício. Então, realmente, os tribunais hoje é uma grande ferramenta de aperfeiçoamento da democracia brasileira. Você falou aí da questão das desigualdades, e me veio uma questão importantíssima para entender as possibilidades do Tribunal de Contas do Estado. Mato Grosso é um estado muito rico, mas com profundas desigualdades regionais e sociais. Nós temos uma distância muito grande entre os mais ricos e os mais pobres, entre as regiões produtoras e commodities e as que não são. Nós temos a própria Baixada Cuiabana penando, regiões de garimpo, enfim, com muitas dificuldades. De que maneira o tribunal conseguiria, ou se tem essa percepção, ou se tem essa possibilidade, de ajudar o Executivo Estadual e os municípios no combate dessas desigualdades? Porque isso é um problema, cria um problema social, essa distância entre um e outro acaba criando inúmeros problemas sociais, né, e não desenvolve o Estado, né, puxam para baixo. Como é que o senhor vê e que possibilidade tem o Tribunal de Contas de ajudar nesse sentido? Então, Mauro, nós já fizemos isso. Eu tive a honra de ser relator de uma auditoria dos incentivos fiscais no Estado no ano passado. É a segunda vez que eu fui relator de uma auditoria com esse perfil. A primeira foi sobre a Receita e agora especificamente sobre os incentivos fiscais. Esse ano a proposta do orçamento é 14 bilhões de incentivos. Na auditoria que eu fiz era 11 bilhões, foi no 11,4. 11 de 24. O que a auditoria identificou? Claramente, é importante o incentivo, indispensável para o desenvolvimento do Estado, mas claramente foi identificado o seguinte: o incentivo fiscal não gera nenhuma oportunidade de diminuição das desigualdades do Estado. Ao contrário. Porque os recursos são investidos onde já tem retorno. Exatamente. 90% da política de incentivo são para os mesmos municípios, os municípios que já têm um índice de desenvolvimento grande, uma população grande. Nessas ilhas que você conhece, Rondonópolis, Primavera, Campo Verde, Sinop, Sorriso, Lucas, Mutum, esses municípios representam 90% do incentivo. Ou seja, é importante, cria empresas, cria empregos, cria... Mas não avança... Mas não avança na questão da desigualdade. O que ocorre? O governador Mauro, quando assumiu a lei do PRODEIC, exigia que você pleiteava um incentivo para uma empresa, você fazia um projeto dizendo: olha, essa empresa eu vou produzir tanto, vou criar tantos empregos, blá, blá, blá. Só que aquilo era para fazer de conta, ninguém fiscalizava. E não conseguia também executar. E não executava, não dava aquele projeto, era do papel, ninguém mensurava. Então, o Mauro mudou essa lei do PRODEIC e criou o Fundesc, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse Fundesc, que é hoje um instrumento, seria hoje um instrumento para diminuir as desigualdades do Estado. Ou seja, você que recebe o incentivo, você tem que contribuir no Fundesc de um percentual que varia de acordo com o seu projeto, de 3% a 7%. Na minha auditoria, na auditoria que eu tive a honra de relatar, em 4 anos, esse Fundesc arrecadou 600 milhões de reais. Veja bem, 600 milhões de reais para você investir naquilo que ele foi criado, o objetivo dele,
que é desenvolver projetos de desenvolvimento econômico nas cidades de baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, nas cidades pobres, gerar mecanismo, por exemplo, de criar pequenas indústrias de transformação, de rapadura, de peixe, de qualquer coisa, para gerar desenvolvimento regional naquela cidade. Não foi usado para isso. Foi um erro estúpido do governo e continua esse erro, precisa corrigi-lo. Esse dinheiro foi desviado, não é que foi desviado de forma corrupta, mas foi levado para o Tesouro e gasto, misturou o dinheiro com o Tesouro e não foi feito naquilo que representava. Então, uma das coisas de diminuir... o objetivo. Uma das coisas de instrumentos para diminuir essa desigualdade é usar esse fundejo de forma adequada. Eu cheguei até a falar para um prefeito, o Miguel de Lucas, falei, vocês deviam estudar a forma de contribuir com esse fundez. Os municípios, as ilhas de desenvolvimento do Mato Grosso, podiam contribuir com alguma coisa para esse fundez. É uma solidariedade para diminuir as desigualdades do Estado, que põe 0,1%, 0,5% do ICMS do município nesse fundez para poder fazer essa política de diminuição das desigualdades. Uma coisa puxa a outra, né, conselheiro? Se você tem essa visão de olhar só para o próprio umbigo, às vezes não é boa, né? Quando você, sua cidade vizinha, mais próxima da sua região, ela consegue se desenvolver igual, ela promove uma sinergia para a região regional, né? Tal da solidariedade, né? Um gesto de solidariedade, porque os municípios, por exemplo, Lucas, Sorriso, Sinop já está com 1,2 bilhão de orçamento, mas Lucas, Sorriso, aí tudo está beirando 1 bilhão de orçamento. Você vê que esses municípios pobres nossos têm 80 milhões, 100 milhões de orçamento anual e não tem desenvolvimento, não tem perspectiva. Então, o governo precisa agir. Uma das coisas é esconder, não é somente isso, mas uma das coisas concretas que tem recursos assegurados é o fundez e que não está sendo usado. O senhor acha que esses investimentos em infraestrutura, tal qual aconteceu agora nos últimos anos, eles ajudam a incluir municípios no processo de desenvolvimento ou ainda vai precisar... Eu estou falando de municípios que não têm esse mesmo IDH, que não têm uma atividade econômica capaz de promover geração de emprego, renda, melhorar a qualidade de vida das pessoas. A infraestrutura, por si só, ela é capaz de incentivar isso ou não? Não, ajuda, porque se você tem, por exemplo, acessibilidade, estradas adequadas, asfaltadas em todos os municípios, a questão energética que você viveu lá no governo Dante junto comigo, o caos que era a energia hoje, isso está superado, tudo isso ajuda, né? O investimento na área de educação e de saúde do governo para esses municípios pobres que não têm desenvolvimento econômico, mas tem um bom hospital, tem uma boa escola, claro que tudo isso ajuda, sem dúvida, para diminuir o impacto da desigualdade. Deixa eu lhe perguntar uma coisa para encerrar esse capítulo e a gente ir na frente seguir na frente com essa visão do desenvolvimento do Estado. Depois de todos esses 26 anos aí acompanhando, e antes disso como secretário de Estado, como deputado estadual, enfim, o senhor está na vida pública há bastante tempo e tem uma contribuição importante. Eu queria saber como é que o senhor vê, quer dizer, qual é o principal problema hoje da gestão pública de uma maneira geral. Aí estamos falando de estados, de municípios, com seus poderes, enfim. É a corrupção, é o desperdício, é a falta de planejamento, é baixa capacidade técnica, de qualificação do profissional, ou a simples ausência de avaliação de resultado das políticas públicas. Tudo que você disse, Mauro, faz parte desse processo. Corrupção, desperdício é pior do que corrupção. Você sabe que o desperdício... Vai mais dinheiro, né? O desperdício é mais dinheiro do que a corrupção. É uma coisa, assim, do ponto de vista de gestão, infelizmente é uma realidade, né? A falta de planejamento, a falta de qualidade da política,
Você veja o Congresso hoje, só discute emenda. Só. Ninguém discute mais nada. A própria campanha, não se discute nada. Você se lembra da nossa época, você ia para o bairro discutir, olha, eu vou propor isso, vou fazer aquilo, tal, quero ser deputado federal por isso. Ninguém discute mais nada. O Congresso só vive de emenda. Você vê, para aprovar uma reforma tributária, a maior dificuldade, tudo o Congresso paralisa, tudo é para o Supremo Tribunal Federal. Tem um deputado do PT. Depois dizem que o tal de Lindenberg, o STF, dizem que o STF é militante, né? Então, tem os excessos dele também, né? Tem, mas assim nesse nível, por exemplo, tudo passa lá, tudo bate lá. O deputado Lindenberg, ele leva tudo para o Supremo. O Congresso toma decisão, leva para o Supremo, tudo para o Supremo. Então, assim, junta tudo isso, cria essa situação grave, que eu acho que eu vivo uma crise política muito séria do ponto de vista da qualidade da atuação política em todos os níveis. É claro que tem as exceções, né? Mas, assim, é complicado. Até a campanha é complicada. Você não vê um debate de campanha propositivo, não. Não tem. Então, é tudo na base do você é isso, você é aquilo, você é de direita, você é de esquerda, como se fossem valores absolutos e que definissem a vida das pessoas. E gozado que você, no nosso tempo, sabe que de direita e esquerda é outro conceito que nós tínhamos. Hoje, direita e esquerda é totalmente fora do contexto. Não, tanto é que nós temos 4, 5 direitas diferentes no país, a esquerda também... Nem falar que o PT é de esquerda. Não tem cabimento, né? Mas é isso. Né? Quer dizer, essa sectarização da política que é muito ruim. Muito bem. Eu queria saber o seguinte, vamos passar um pouquinho de obras, falar um pouquinho dessa coisa. Eu falava lá no começo que Mato Grosso ficou mais rico, bem enriquecendo cada vez mais, com exportações de commodities, com isso tudo. Será que nós estamos transformando essa riqueza em qualidade de vida para a população? Não. Nós estamos distribuindo isso? Não, nunca. Estamos bem longe disso, né? Você sabe que Mato Grosso tem um PIB maior do que o da Bolívia, do país Bolívia. Nós temos um PIB hoje em torno de 45 bilhões de dólares. A Bolívia é 42, 43. Isso acho que é números de 22 ou 23, mas é maior que a Bolívia. Então, considerando o nosso PIB, que é aquela velha conta oficial de índice, você divide o PIB pela população. Nós somos o terceiro estado de maior renda per capita do Brasil, porque o PIB é alto, e a população é pequena. E a população é pequena. Agora, poxa... Agora esse PIB é concentrado... Exatamente, porque hoje nós temos, contraditoriamente a essa riqueza toda, nós somos campeões de commodities, de exportação de soja, de milho, de algodão, e tudo praticamente das commodities, e é por isso que nós temos hoje uma exportação de 24 bilhões no ano passado, de dólar. De dólar, você sabe, em 2000, no governo Dante, nossa exportação era 900 milhões de dólares. Nós estamos falando em dólar, então é o mesmo padrão, assim. Ela cresceu 1000%, 1000 e tantos por cento. Era 900 milhões em 2000. Agora é 24 bilhões de dólares. Nós exportamos para 153 países. Então, assim, é um estado muito rico do ponto de vista de PIB, mas é um estado que 20% da população ainda vive sobre os programas sociais do governo federal, da Bolsa Família. Então, essa distribuição está longe das desigualdades. E aí não é só um caso de Mato Grosso, é o Brasil inteiro assim. Então, dos estados produtores, porque se você exporta só commodities, realmente você não tem como gerar um desenvolvimento econômico e de empregabilidade como gera a industrialização. O caminho é a industrialização. Mas que está acontecendo já no Mato Grosso. Se você comparar dos últimos anos para cá, aumentou bem. O milho é um exemplo. 100% do milho praticamente era para exportação de Vamos falar de 30 anos, de 3 décadas. Há 3 décadas atrás, nós não tínhamos energia, a energia era gerada a diesel, grande parte do estado, nós não tínhamos estrada, nós não tínhamos educação, era um estado extremamente carente de tudo, né? E um estado... mas não tinha o distanciamento só, quer dizer, a riqueza
Ela sempre foi concentrada, mas hoje é mais concentrada que hoje. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, voltamos num instantinho só. Você não saia daí, que o papo aqui com o conselheiro Antônio Joaquim está muito importante e vale a pena prosseguir na audiência. Nossa República está de volta esta semana conversando com o conselheiro Antônio Joaquim, do Tribunal de Contas de Mato Grosso. A gente falava sobre a questão das obras públicas, dos investimentos, das deficiências e da disparidade entre cidades muito ricas, cidades ricas que têm problemas estruturais graves e da ineficiência, às vezes, de políticas públicas. E eu vou pegar um exemplo concreto, porque eu acho que é relevante, principalmente aqui para a Baixada Cuiabá. Cuiabá privatizou o seu sistema de água lá atrás, vendeu a Salemate, fez uma concorrência pública nacional, quer dizer, colocou o capital privado para fazer investimento numa área que era muito difícil de recursos para o Estado e para os municípios. Várzea Grande é uma cidade importantíssima, já foi a grande cidade industrial do Estado, já perdeu esse posto, mas continua tendo uma população relevante e convive lá com um problema que é bem característico de um problema de gestão, que é o desperdício da água, que não chega, a água é produzida, mas é mal distribuída, tem uma distribuição comprometida pela qualidade do serviço de distribuição, encanamento, etc. Não abastece a cidade inteira e se perde quase tudo aquilo que é produzido de água tratada. Esse tipo de situação não merece um rigor maior do Tribunal de Contas, no sentido, peraí, vamos resolver esse negócio. E aí se posicionar no sentido, como tem feito, de recomendações para o governo do Estado, para o município, vamos enfrentar isso juntos, porque realmente é uma situação desumana o que acontece na Várzea Grande. Sem dúvida. E veja que eu sou relator das contas de Várzea Grande e por isso nós tomamos uma atitude. Nós solicitamos ao governo a intervenção do DAE. Mas era o mínimo, né? Nós solicitamos porque houve uma decisão lá atrás para a intervenção e não foi executada. Então, no último mês, eu formalizei ao governo do Estado e ao Ministério Público uma intervenção, exatamente por ser inaceitável a situação que vive hoje, a situação de Várzea Grande, e dentro do contexto que nós conversamos no início do programa, do Tribunal contribuir para a execução das políticas públicas. Não é só punir, é contribuir. Isso gerou um TAC, gerou um... Pois é, aí o pedido da intervenção para executar a decisão que o Tribunal tinha tomado, porque nós não determinamos a intervenção, mas decidimos julgar as contas do DAE lá atrás pedindo a intervenção. Então, eu só oficiei ao Ministério Público e ao governo, olha, vamos executar a decisão. Essa coisa evoluiu para um TAC. Né? O próprio Ministério Público, junto com o governo e com a própria prefeita, que tem interesse que admitiu e admite que não tem dinheiro para fazer os investimentos necessários no DAE, na questão de resolução do problema da água. A própria prefeita Flávia foi 100% comprometida com uma solução de intervenção no sentido de resolver o problema. Então evoluiu-se para um TAC. Agora, recente, assinamos o TAC. Tribunal de Contas, Ministério Público e o Governo do Estado. Um TAC com uma série de programas amanhã, quarta-feira, não é amanhã, nós estamos falando hoje. Nós estamos gravando segunda-feira, o programa vai no ar. Quarta-feira, 12, né? O que aconteceu então lá. É uma audiência pública exatamente para definir os detalhes da executoriedade desse chamado aí Socorro às Águas, Plano de Apoio às Águas lá, através desse TAC, assinado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, eu assinei como relator, e pelo governo do Estado, o governador Piveto. A proposta autorizando um aporte de recursos. Um aporte de 60 milhões nos próximos 90 dias e um cronograma de atividades para começar a enfrentar resolver o problema. O tribunal já tem um raio-x da situação da água lá? Tecnicamente não, porque isso está dentro da gestão. Agora, do ponto de vista da identificar o problema de que a água falta, isso a gente tem. Então, eu estou otimista que com esse TAC a gente começa
a contribuir para resolver o problema da água e da Vargem Grande. Vamos falar um pouquinho dos conselheiros, só para a gente não deixar passar a oportunidade, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sei que você tem uma vida pública muito correta, muito séria, mas essa pergunta é fundamental, porque muita gente vê o sistema de escolha dos conselheiros, que é um sistema político de escolha dos conselheiros, como um sinal de que não há independência, de que tem autonomia comprometida, a depender do governante de plantão. E eu queria saber o seguinte, esse modelo de indicação, ele compromete de fato? O senhor concorda que ele coloca o TCE sob suspeita no sentido da independência, da sua independência? Não. Ou não? Ou não. Consegue ser autônomo? Eu acho que é o melhor modelo que existe para um Tribunal de Contas. Vamos dissecar. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não tem concurso público. Quem indica os ministros é o presidente apoiado pelo Senado. Óbvio que lá exige o conhecimento jurídico, né? Uhum. É necessário. No tribunal, não. Quando nós dissemos lá no início, por que é importante o plenário do tribunal ter uma diversidade de formação? Porque não é um tribunal vinculado à justiça tradicional, é um tribunal administrativo. Nós somos juízes de contas. Então, é importante ter a diversidade. Não precisa ser só advogado, gestores públicos competentes, e parlamentares, pessoas que têm experiência na gestão pública, que pode ter aquele julgamento sem o formalismo exacerbado, com a cabeça no sentido de contribuir para executar as políticas públicas. É como você falou no início. Se uma coisa é eficiente, comprovadamente, mas não está escrito ao pé da letra, por que nós vamos ser contra? Então, vamos dissecar. O Tribunal de Contas, e isso vale para todos os estados brasileiros, está na Constituição Federal e na estadual, ele tem uma representação de 4 membros, são 7. 4 membros vêm do Poder Legislativo. O Poder Legislativo representa a sociedade. Sim. Então, tem a legitimidade de indicar 4 nomes. Tem as exigências constitucionais, reputação ilibada, gestão, experiência de gestão pública, tudo, mas não existe que tem que ser advogado, tem que ser essa diversidade. Então, 4 membros não do tem reserva de mercado, né? Não tem. 4 membros do tribunal é indicação do Poder Legislativo. E 3 membros, para dar o 7, é do Executivo. Sendo que, aí há uma diferença. Tem que ser, aí tem a representação do concurso, daquelas carreiras públicas que o tribunal tem. O primeiro, Ministério Público de Contas. Então, dos 3 do governador, obrigatoriamente é do Ministério Público de Contas. Quer dizer, pessoa concursada, independente lá, que não tem... Isso vai ser conselheiro representando a carreira pública do Ministério Público. Então, não é qualquer um. O outro também, dos 3 do Executivo, tem que ser obrigatoriamente um auditor substituto de conselheiro. Portanto, necessariamente tem que ser, não pode ser qualquer um. E o terceiro dos 3 do Executivo é de livre escolha. Então, você tem 2 conselheiros no plenário que são técnicos oriundos de carreiras públicas do tribunal. E 5 que é um do Executivo e 4 da Assembleia que é de livre escolha. Então, eu acho a formação absolutamente legítima. Agora, que havia lá atrás, isso melhorou muito, indicações para o tribunal absolutamente equivocadas por parte de governadores e da própria Assembleia. Era o compadre, o parente? Gente desqualificada, gente que não tinha comprometimento, sem formação. Claro que havia, mas isso foi aprimorado. Hoje é muito difícil se emplacar um conselheiro que não tenha, vamos dizer assim, a legitimidade das pessoas respeitarem que ele está preparado para ser juiz de contas. E nesse sistema não há possibilidade de, por exemplo, termos 2 auditores simultaneamente de banco ou 2 membros do Ministério Público. Não, tem que ser... De conta. Não, eu digo assim, na indicação.
Não vai acumulando. Esse aqui se aposentou, não. Aquele número só é substituído por aquele número. Nós do plenário temos que levar 3 nomes para o governador escolher um. Igual quando a indicação do quinto constitucional. Tudo bem, já entendi isso. Mas eu estou falando assim, não existe possibilidade. São 7 membros. Sim. 1 do Executivo, 2 das áreas técnicas e 4 da Assembleia. Sim. Se aposentou um, ele tem que ser substituído daquela vaga, não é? A vaga do Ministério Público. Entendi. A vaga é do auditor substituto. O cara aposenta, tem que ser alguém do Ministério Público. Eu entendi o que você falou. Nunca vai substituir. Nunca vai acumular, aumentar só para uma área técnica, só para uma área política. Isso está pacificado, inclusive, no Supremo, porque tinha essa dificuldade de entendimento. Hoje não. A vaga é da origem. Eu sou indicado do Executivo. Né? Tribunal de Justiça, nós somos 3 do Executivo, do Dante. 2000 nós fomos, 2000 e 2001. Eu fui o primeiro. Eu sou o decano hoje. Não sou o mais velho, mas sou o mais antigo. Né? Então, o Dante indicou 3 conselheiros do Executivo. Eu, Walter Novelli. Nenhum é do Ministério Público, nenhum é do auditor. Por quê? Não tinha as carreiras públicas. Elas foram criadas em 2008. Então, a partir de 2008, é que a exigência, quando houver a vacância desses cargos, é do Executivo mais vinculado. Essa divisão que o senhor falou, né? Exatamente. Interessante. Tem uma coisa que se fala muito e que se tem uma percepção muito negativa, não é só do Tribunal de Contas, mas é do Judiciário, às vezes do próprio Executivo, que são os tais penduricários, se discute muito isso em relação ao Congresso Nacional, que é mais fácil tirar pedra dos políticos, né, de uma maneira geral, mas como é que o tribunal se vê nessa situação de controlar a si próprio, de controlar seus penduricários, os benefícios que são criados, os supersalários? Como é que isso funciona no tribunal? Nós temos lá uma corregedoria, como nós temos do CNJ, do caso da Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público. Os tribunais de contas têm uma instituição capaz de, você está criando aqui um penduricário que não faz sentido, que contraria o fundamento de existência do próprio tribunal. Olha, nosso tribunal nunca teve muitos problemas relacionados a essa questão de salários, penduricários. Sempre a gente teve aí na média, sem nenhum tipo de problema fora da curva. Ocorre que teve vários tribunais de justiça e até tribunais de contas onde houve, vamos dizer, uma exposição, às vezes, de pagamentos desses chamados penduricários, que foram acumulando com o tempo e que chamaram a atenção. Né? Mas nós temos hoje o tribunal penduricário nesse sentido? No geral, vantagens, benefícios que vão se acumulando? No geral, todos temos chamados penduricários, mas são leis que foram criadas, principalmente a nível federal. A adicional de tempo de serviço é um penduricário que se chama. A contribuição de acervo. É mais complicado a pessoa entender. Acervo é a quantidade de processos, de excesso de processos, que tanto o Judiciário como os Tribunais de Contas têm. Um auxílio saúde, alguns auxílios que foram criados, tudo em cima de leis, mas são questionados pela sociedade como um exagero. Bom, esse assunto eu acho que está resolvido. Porque há uma disparidade muito grande com o senso comum, né? Exato, sem dúvida, eu reconheço, é difícil. Mas, assim, eu acho que esse assunto está superado do ponto de vista das decisões que foram tomadas pelo Supremo e pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, hoje, uniformizou, todos estão usando de forma Esses conselhos acabam afetando o próprio Tribunal de Contas da União e do Estado? Conselho Nacional de Justiça, decisões do CNJ podem... É porque nós temos a mesma similaridade da Justiça. Há um artigo na Constituição que diz que o Conselheiro do Tribunal de Contas tem as mesmas prerrogativas e impedimentos do desembargador. Certo. Então, nós estamos submetidos, em tese, a uma
a lei orgânica da magistratura. Então, aquilo que o ministro Dino derrubar de penduricalho serve para o TJ e serve para o Tribunal de Contas. Exatamente. O Conselho Nacional de Justiça é só para o TJ, não é nosso. Mas... Eu, como presidente da TICONS, briguei muito para criar o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, mas não conseguimos. Mas eu defendo até hoje que seja criado o Conselho, porque tem o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, e precisava e precisa ter o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Para que tenha uma visão interna, né? Para que, inclusive, consolide o sistema de controle externo. Né? Aliás, falando em consolidar esse sistema, os tribunais de contas, volta e meia, são objeto da ideia de extinção. Superamos isso. Já passou? Superamos agora em outubro. O Congresso aprovou. Não foi agora em março desse ano que promulgou. O Congresso aprovou uma emenda chamada uma emenda à Constituição da República, chama Emenda da Essencialidade. Então, os tribunais hoje são instituições essenciais da democracia brasileira. Então, não pode ter mais senadora propondo extinção de tribunais de contas. Estamos superados. Deixa eu lhe perguntar. O senhor acha que as instituições estaduais, elas acompanharam essa mudança de perfil do Estado? Este Estado que era um Estado periférico, com baixa densidade populacional, com quase nada de infraestrutura, que vivia de pilhas na mão, etc., e que se transformou hoje na maior potência agrícola do país. Os produtores e alguns governantes enchem a boca para dizer que Mato Grosso, se fosse um país, seria o terceiro maior produtor de soja do mundo, o maior produtor de grãos e fibras do mundo, perdendo só para os Estados Unidos, para o próprio Brasil, e se colocaria na terceira posição. Mas toda essa grandeza, essa evolução do desenvolvimento do Estado foi acompanhada pelas instituições públicas de uma maneira geral? Eu acho que o Estado cresceu muito e realmente eu faço sempre essa afirmação. O negócio do Mato Grosso é o agronegócio. Hoje e daqui 200 anos. Um Estado agrícola. Nós estamos fadados a ser o maior produtor de alimentos do mundo. Não tenha dúvida. Então, o negócio nosso é o agronegócio. O nosso grande salto vai ser a industrialização do que nós produzimos. E a logística resolvida com as ferrovias, Ferrogrão, Ferrovia do Centro-Oeste, a Rumo, que vai nos propiciar o que produzir aqui, mandar para o mundo afora e para o próprio país. Então, esse é o nosso negócio. Óbvio que a área produtiva evoluiu muito mais do que o governo, a estrutura pública, o Estado público. O nível de tecnologia, de evolução da nossa produção foi muito mais rápido do que o nível da gestão pública. Mas estamos num processo muito positivo de melhoria da qualidade da gestão, sem dúvida. A propósito dessa sua resposta, eu vou fazer a última pergunta, porque agora sim o programa chega ao fim. Sim, o senhor diz que ainda o Estado precisa avançar mais, e que Mato Grosso vai se transformar, por sua vocação agrícola, definitivamente, historicamente, daqui para frente, século. Mas eu quero saber o seguinte: apesar disso, Mato Grosso vai contar com o apoio do Tribunal de Contas do Estado para preservar o que é, na minha opinião, o maior ativo do Estado, que é 60% do seu território preservado? Olha, eu sou meio assim, bem objetivo, Mauro, com esse discurso da sustentabilidade. Eu acho que o Mato Grosso hoje tem esse número de 60% da que é um grande ativo. Eu acho que isso é mais do que suficiente, não precisa aumentar nem diminuir. Nós somos um exemplo. Mas para continuar crescendo economicamente? Não precisa derrubar mais nada no Mato Grosso para ser o maior produtor de alimento do mundo.
É só a eficiência que vai aumentando, né? E nós temos o privilégio de ter regiões que produzem 3 safras. Então, muitas áreas improdutivas que podem ser incorporadas na produção, não há necessidade mais de nenhum tipo de devastação. Agora, é óbvio que dentro do Código Florestal se permite ainda, legalmente, abrir novas áreas. Mas hoje isso está muito difícil de se conseguir. Mas existe ainda uma queda de braço entre aqueles que querem desmatar legalmente, né, os 20% ainda que lhes resta, e aqueles que acham, isso que o senhor falou, que é melhor investir na recuperação de áreas degradadas e torná-las produtivas, como uma forma de manter. Quando eu falo que os 60% são o maior ativo que o Estado tem, econômico, do ponto de vista mundial, quer dizer, Sim. da economia mundial, da visão de mercado. Porque o grande argumento que nossos concorrentes usam sempre que há uma crise é dizer que nós desmatamos, que nós queimamos, que nós não preservamos e que por isso não vão comprar da gente. Isso, né? foi a hipocrisia da tal da moratória da soja. Sim. Os caras lá da Europa, as ONGs, e junto com as três, definiram que não comprava mais. Mas as três fizeram isso em áreas mercadologicamente, né? Em áreas que fossem derrubadas depois de 2008. O Código Florestal permite. Okay. Então, aquilo era uma hipocrisia. Acabou, me parece. Nós não temos que submeter essas decisões internacionais. Mas eu volto a dizer para você o seguinte: 60% é muita coisa de preservação, da condição mundial de você mostrar a sustentabilidade do Estado como exemplo para o mundo inteiro. Eu não tenho dúvida. Agora, também não há nenhum crime assim, lesa pátria, você ter algumas expansões legais de áreas de produção, mas basicamente é o equilíbrio disso, você recuperar áreas degradadas sem derrubar. E não ser totalmente proibido, desmatamento zero, vai chegar lá. Mas eu acho que ainda não é essa situação, porque o Código Florestal permite você fazer essas aberturas de áreas dentro dos limites. Mas eu acho que vai chegar no desmatamento zero. Nós caminhamos para isso, mas sem nenhum tipo de exigência do exterior para fazer isso. Eu acho que a gente. Mas aí é um problema de mercado, primeiro, mas a outra coisa é uma imposição do clima, né? Quer dizer, preservar Mato Grosso como um exemplo, como um símbolo de luta pela estabilização do clima. Sustentabilidade. Porque hoje nós estamos sofrendo, eu vou ter que terminar o programa, já estourei o tempo, mas só vou comentar mais isso, porque é o seguinte, quer dizer, nós temos hoje até o regime de chuvas nosso, que é tão importante para essa pujança na produção agrícola, ele está ameaçado por conta não só do desmatamento em Mato Grosso, obviamente, do mundo inteiro, a falta de cuidado, né, a poluição, etc. Mas esse símbolo que Mato Grosso se transformou como um grande produtor de commodities, ao mesmo tempo como um grande preservador do patrimônio ambiental. Eu acho que Mato Grosso é um exemplo de preservação, de sustentabilidade, não tenho dúvida. Muito bem. Conselheiro, obrigadíssimo pela sua participação. Nós voltamos na próxima semana com uma nova e importante entrevista, como foi essa, com o conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Antônio Joaquim.